Esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente tem a honra hoje de receber na nossa edição 49 o grande cineasta Lírio Ferreira, um dos maiores que a gente tem em atividade no Brasil. Ele que está lançando essa semana o Aquamovie, filme que chega nos cinemas no dia 10, nessa quinta-feira, né, em breve também em outras plataformas, mas exclusivamente no cinema nesse primeiro momento. Esse é o sexto longa-metragem do Lírio, né? O quarto ficcional, né? Ele que dirigiu o clássico do cinema brasileiro da Era da Retomada, Baile Perfumado, além Diário do Movie, Sangue Azul e agora o Aquamovie. E eu queria agradecer muito ao Lírio por ter aceitado o convite da Apostila de Cinema para a gente conversar um pouco sobre o filme. E eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: a gente assistiu, né? A primeira experiência nossa com o Aquamovie foi na Mostra Ecofalante, que a gente assistiu numa exibição especial em pré-estreia no ano passado, e a gente conversou muito, né, eu e a Roberta, e o texto foi muito no sentido de falar sobre o medo, né, o medo que a gente tem hoje de tratar sobre certos assuntos, né, a gente começa a se expor na internet enquanto críticos de cinema, né, num primeiro momento. Então, eu queria, antes da gente entrar diretamente no filme, eu queria que o senhor dividisse um pouco com a gente como que essa experiência de fazer cinema hoje em comparação ao início, né, quando o senhor começou a fazer cinema nos anos 90 e depois também no auge dos governos que a gente teve progressistas no Brasil, de fomento à cultura, e esse momento agora. E como que é essa sensação de medo vindo de uma geração tão corajosa como foi, desde o início, essa geração do cinema pernambucano, do cinema recifense? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por favor, divida conosco essa experiência. Então, eu que agradeço o convite aqui da Apostila de Cinema, prazer falar com vocês. Eu acho o seguinte, Jorge, que a gente que teve uma geração, né, a gente foi muito influenciado, essa geração do qual eu tenho muito orgulho de pertencer, pela geração do cinema novo, que eu acho que assim, ali sim eles eram extremamente corajosos e criativos, particularmente comigo, me ensinaram muito e me influenciaram de uma maneira muito forte. Alguns eu tenho o prazer de ser amigos, etc. Eu acho que a gente jamais poderia não tentar seguir com esse legado porque eu cresci sob uma ditadura militar, eu me tornei artista no final de uma ditadura militar, de um sufocamento, um período triste, nebuloso que a gente passou na nossa história, entre alguns outros. E o meu processo de cinema ele nasce exatamente com esses ventos de uma democracia muito frágil sendo construída, com a volta das eleições diretas, etc. Tal, tudo muito. Eu saio da faculdade de jornalismo aqui em Recife com a eleição de Arraes, em 86, foi o mesmo ano que eu me formei, e quando eu comecei a trabalhar com cinema. Então, de uma certa maneira, a minha carreira, o meu processo de construção de artista vem muito em cima das influências desses heróis, meus ídolos que me influenciaram no passado, e o futuro era isso, era soprar da minha vela a favor dos ventos da democracia, etc. Tal. E por aí as coisas foram indo e os filmes foram aparecendo, e eu sempre tentei, de uma certa maneira, trilhar um caminho que o meu cinema servisse. Como o Brasil é um país muito complexo e muito perverso na estruturação da construção de uma sociedade moderna, que a gente tem em cima de um extermínio quase que completo das nações indígenas, em cima de 300 anos de escravização, em cima de privilégios da classe dominante, em cima de desigualdades sociais, várias coisas erradas que esse país foi sedimentado e que os governos, em vez de sempre foram contra. É uma coisa estranhíssima, né? Assim, o Brasil, eu li um negócio essa semana que é uma coisa que eu concordo completamente, coisa do exército assim, na América Latina não existe essas guerras, né? As pessoas não temem o adversário, a Bolívia, o Paraguai. Isso foi na Guerra do Paraguai que o Brasil foi escroto pra caralho. Mas, assim, a gente não teme os nossos vizinhos por conta do porque não existe essas guerras
de fronteiras, essas coisas aqui quase que não existem, mas a gente teme o próprio exército brasileiro, o povo teme o exército, é um negócio incrível. Então, mas, enfim, e aí a gente vem colocando o cinema, o olhar em cima de uma proposta que seja de questionar, de denunciar as mazelas dessa construção da sociedade brasileira, os privilégios e as desigualdades, expor isso. Eu acho que eu e algumas pessoas da minha geração, aqui em Pernambuco e em outros lugares também, a gente coloca isso. Então, de repente, esse filme, o Aquamovie, depois chegando desses 6 filmes que você está falando aí, alguns outros que eu participei, e aí ele deságua exatamente, estreia num momento de retrocesso absurdo, de desastre completo, um momento triste, tenebroso que a gente está vivendo hoje, e que na verdade, o Aquamovie ele foi pensado, ele foi idealizado num momento que a gente não imaginava que isso ia voltar, que a gente poderia ter alguns retrocessos, né? A gente vinha de alguns governos progressistas que teve alguns avanços em cima dessas mazelas que eu estou falando, mas eu não imaginava que, durante o processo, que a gente ia lançar o filme num momento de 2 lados muito complicados. Um que é esse débil mental, que é o presidente do Brasil, a gente tem que lançar isso, e em cima também de uma pandemia, onde a gente está isolado, a gente está mais fazendo distanciamento social e tem esse perigo iminente. Então, é um momento muito delicado. Mas, especificamente, a coisa política, o olhar político que tem no filme, é impressionante como a gente achava que, de uma certa maneira, a gente tinha passado alguns momentos, né? E o filme foi se construindo nesse imaginário, e quando a gente percebe que o filme está sendo lançado exatamente nesse momento agora político, né, acho que ele está vivendo, que o filme conversa e dialoga com isso aí, porque isso sempre existiu, na verdade. Se ele estava adormecido, se ele estava debaixo do tapete, ou se ele estava de alguma maneira ali e não podia falar, agora que foi permitido esse fascismo todo voltar ao país, o filme chega e naturalmente ele dialoga denunciando esse momento, né, Fausto? Então, não é um momento ideal, mas o filme é necessário para se colocar, trazer essa questão da terra, a questão dos povos indígenas, a questão do coronelismo, a questão dos políticos e do fascismo, que ainda, infelizmente, persiste no Brasil. E o Aquamovie, ele revisita o Área do Movie, né? Ele traz de novo, né, o Jonas, né, o Guilherme Weber, agora com uma nova geração, né? Para quem assistiu o Área do Movie, o filme ele é protagonizado pelo filho do Jonas, o Cícero, que é o Antônio Haddad. E eu queria perguntar essa ideia de revisitar essa sua obra sempre existiu, ou se em algum momento, ao longo dos últimos anos, você quis trazer esse novo olhar sobre uma região, né? A gente tem ali as consequências da transposição da Bacia do Rio São Francisco um pouco, então, em que momento, desde que o senhor concluiu lá o Área do Movie, já queria voltar a esse universo, ou se foi um processo aí de construção ao longo da sua carreira? Não, ele veio, na verdade, ele veio mais como uma coisa até de acaso, como na verdade, a minha trajetória, assim, uma coisa muito cerebral, assim, eu sou muito sensível aos acasos e aos impulsos, eu gosto muito disso. E, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Área do Movie, é um filme muito importante na minha vida, eu acho que eu jamais vou conseguir fazer de novo um filme tão, na minha concepção, tão belo e tão imperfeito como é o Área do Movie. Tão imperfeito e tão belo, mas eu não imaginava nunca. Eu acho que tem umas portas ali, é um filme que tem muitas camadas, então algumas coisas ali que eu ainda mas não via isso como uma coisa. Até que um dia eu estava viajando para o sertão aqui, peguei a 232 lá e fui para o sertão, e um festival de cinema que tem no sertão, na Cidade de Triunfo, um clima muito semelhante, os amigos num carro, muito semelhante àquele carro do Área do Movie, aquela conversa solta, aquela fumaceira toda maravilhosa, um clima muito de viagem, etc. Tal. E foi quando eu cruzei pela primeira vez, acho que 2011, 2012, 2011, cruzei pela primeira vez com as obras de transposição, e eu tive um alumbramento ali, eu digo, caramba, algumas coisas ficaram entradas na minha cabeça, ainda está muito presente algumas questões do Área do Movie,
e começou a fazer um sentido muito grande eu revisitar e eu tentar fazer uma continuação, a princípio. Com a entrada de Marcelo Gomes e Paulo Caldas no roteiro junto comigo, a gente dá uma virada e é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, era exercer uma presença mais espiritual, mais kardecista no filme. Então, o filme deixa de ter uma conotação mais de continuação e passa a ter uma coisa mais de extensão mesmo, de a essência dos personagens, a alma dos personagens, eles estão ali não necessariamente com os mesmos atores, com os mesmos personagens, mas a essência está ali. Então, o filme acaba sendo mais ou menos o que o Zé Celso fala numa frase no Ari do Movie, ele fala uma frase, o personagem dele, o meu velho, ele responde a uma provocação da personagem Soledad, da Julia Gunn, que ele pergunta, minha filha, isso aqui é e não é, mas está sendo. Então, eu acho que o Aquamovie é mais ou menos isso. Ele é e não é, mas está sendo uma continuação. E além dessas múltiplas projeções até espirituais, também tem uma questão documental no filme, né? Que é algo que perpassa a sua carreira e tem como objeto também outro assunto que sempre retorna, que é um pouco dessa mistura de identidade territorial e familiar, né? Até o próprio Sangue Azul trata bastante dessas provocações, né? desses sentimentos quando a gente assiste o filme. Então, acho que é mais uma proposta para uma reflexão, né? Eu queria como que é trabalhar como um criador de memórias, né? Não necessariamente documentais, às vezes usar um pouco ficcional para produzir memórias e identidade, né? Dar essa contribuição para a sociedade através do audiovisual, e como que isso se alinha no Aquamovie, que, né, o Árido tem o Wilton Lacerda no roteiro, e esse é o Marcelo Gomes, como que é essa nuance, talvez, de abordagem, né? Essa inserção do documental e do espiritual, essa união. Eu queria que você refletisse um pouco dessa contribuição, né? Do legado, como a palavra que você já usou aqui na entrevista, do trabalho, né? E na consequência no próprio filme. Então, eu acho que faz parte muito dessas memórias afetivas, desses meus eternos retornos e esses encontros com essas pessoas que também não são só minhas, né? Você falou aí no caso do Ari do Movie, que nasceu no projeto, numa conversa minha com o Sérgio Oliveira e com o Eduardo Nunes, e aí o Wilton entra. No Sangue Azul, que tem o Felipe Barbosa entra também ali para a gente conversar, e agora o Marcelo Gomes, e eu trago o Paulo Caldas, a gente já tinha feito o roteiro do baile com o Hilton. Então, é quase naquele jogo, mas acho que são coisas presentes, eu acho que tem presente na trajetória dos meus filmes, a coisa eu acho que da geografia, que eu acho que é muito presente, a coisa da água, principalmente. Da geografia, eu sempre me interessei muito da geografia, exercendo um poder de transformação sobre os seus personagens, seja no sertão, seja na ilha de Fernando de Noronha, seja na beira do Rio São Francisco, no território das nações indígenas, etc. Tal. A coisa do elemento da água, apesar de agora ter sido, né, você tem agora o título do filme, o Aquamovie, mas a água está presente no Sangue Azul, no Baile Perfumado, onde uma das coisas que fazia diferença no filme, quando as pessoas assistiram, se espantaram da vez, é como é que alguém faz um filme de cangaço no sertão e tem água? Mas tem, né? O Rio São Francisco está ali, o Lampião foi emboscado a 15 minutos da beira do Rio São Francisco. O Área do Movie não tinha água, tinha essa formação, mas não ter água não quer dizer que ela não exista. O Sangue Azul é uma ilha cercada por águas. Eu acho que agora com o Aquamovie ele explode mais numa relação mais afetiva, mais dramática. Eu acho que seria natural, né? Diferentemente do Área do Movie, que é uma viagem mais solitária, você colocar no carro uma mãe e um filho, eu acho que naturalmente esse rio ia descambar para que o filme, na verdade, é uma reconstrução do afeto. E eu acho que permite, eu acho que já viu a coisa desde o Área do Movie, acho que no Sangue Azul e no Aquamovie, a relação isso dentro de um contexto familiar, uma descoberta das memórias afetivas dentro de um conceito familiar. Eu acho que isso está presente nas obras: morte, afeto, família, água, e de uma certa maneira elas se dialogam e elas se entrecruzam nos filmes,
Não sei, mas como eu disse para você que é sempre um impulso ou um acaso, provavelmente o próximo eu posso estar fechado dentro, como eu estou nessa cozinha aqui, fazer o filme todo aqui, não partir para com poucos personagens e não partir para a estrada, mas eu nunca sei qual é a próxima curva que eu vou tomar. E tem algo que me marcou muito assim na sessão do Aquamovie, é que é a primeira frase que o Cícero, né, o jovem, fala para a Duda, né, que é a personagem da Alessandra Negrini, que revisita a Soledade, de certa forma, que é a primeira frase que a gente escuta ele falar para a mãe é: "Eu te odeio", né? Isso me faz pensar muito no contexto da produção do Aquamovie, né? Eu não sei em que momento, né, mas como ele foi finalizado ali em 2019, com certeza ele deve ter sido gravado ou próximo da eleição que consolidou esse governo atual, ou bem no início, né? Então, queria saber se a produção sofreu um pouco o impacto dessa escalada do discurso de ódio que a gente vê na sociedade, né? Que não é um processo que assim se consolidou na eleição de 2018, mas é um processo que a gente está caminhando, né? Desde há muitos anos, né? Desde o golpe de 2016 e tudo. Então, se isso fez a produção ou a pré-produção, a produção, de certa maneira, se transformar por conta dessa nova realidade ou desse agravamento dessa realidade do ódio como premissa, né, de algumas relações entre as pessoas, entre grupos, né, entre comunidades. Eu acho que sim, Jorge, eu acho que sempre estava lá, cara. Eu acho que, né, assim, não, na verdade, a gente não mudou. Eu não imaginava, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu imaginava que o fenômeno do Bolsonaro fosse uma coisa assim, meio como foi o Enéas, uma coisa ali, com seus 9% de loucos que vai atrás de uma proposta sem pé nem cabeça, como aconteceu antes. Eu acho que seria o que aconteceu, não tinha essa ideia. Mas é como eu te falei, eu acho que isso está sempre ali, a coisa do ódio está presente. Eu acho que com as redes sociais as coisas vão mais afluentes mesmo, que as pessoas são mais covardes para explicitar isso. O filme, na verdade, a questão dele começar o filme dizendo que odeia a mãe serve como um gatilho e serve como essa leitura que você está dizendo agora, mas a coisa nunca se forçou a barra, até que o filme ficou pronto, o roteiro já estava ali, e quando a gente já está terminando a montagem, é que o fenômeno do Bolsonaro foi crescendo. E o filme ficou pronto antes da eleição, inclusive. Mas são coisas, detalhes que estavam ali, que estavam, né, que sempre existiram, na verdade, nessa construção, mas que, com a eleição de uma persona como Bolsonaro, essa coisa toda vem, né, conversa, expõe também essa denúncia, esse lado, e a associação é quase que direta. A pegada que o Augusto Madeira faz com personagens, com o prefeito da cidade, com tons bolsonaristas e fascistas, tá ali, ainda existe, independente de Bolsonaro, estava ali naquele contexto. Ele dá de presente um canivete para o menino, uma arma, e com a bandeira do Brasil, estava ali, não foi, assim, agora Bolsonaro não estava, existia aquela ameaça, mas não tinha aquela certeza, mas eu reputo isso, sempre existiu, e agora que botou as garras de fora e torna essa coisa quando aparece no filme mais explícita e mais contemporânea, infelizmente mais atual. E aí uma pergunta agora sobre lançamento, né? Eu acho que quando o senhor lançou o Baile Perfumado, o senhor nunca imaginou que ia dar uma entrevista dentro de casa, né? E os seus filmes passaram por Festival de Berlim, Festival de Veneza, né? Pelos grandes festivais do Brasil, Brasília, Festival do Rio, Mostra São Paulo. O Aquamovie, inclusive, foi a pré-estreia mundial dele, ainda foi num contexto físico da 43ª Mostra São Paulo, lá no final de 2019. E eu queria que o senhor dividisse conosco como que é essa transformação, né? Como que é desenvolver um trabalho e acompanhar o cinema e as movimentações dentro de casa, né? Nessa incerteza um pouco, não só em relação à carreira, pelo próprio desmonte que o Estado brasileiro promove em cima do cinema, mas também pela incerteza de uma crise sanitária que se estendeu ao mundo todo e ultrapassa nossa própria capacidade de controle. Como que está sendo essa trajetória do Aquamovie dentro desse contexto da pandemia, e como que está essa realidade
dos últimos meses aí. É horrível, né? Assim, mas eu não vou nem dizer que é triste, porque triste é a situação que está se vivendo a humanidade, né? Jamais imaginava, né, ontem eu assisti aqui na televisão um jogo de tênis, não tinha ninguém na plateia, e aí teve um jogo do esporte, o time que eu torço aqui do lado, ninguém na arquibancada, e você dá conta de que no mundo todo está passando a mesma coisa, né? Independente de onde você esteja, é uma coisa mundial muito triste, as mortes, o que está se acometendo, e nunca imaginaria que nem escrever, nem teria talvez capacidade de escrever isso que a gente está vivendo agora, de tristeza, e mais triste ainda como é que como é que os governantes se comportam em cima disso tudo. E jamais imaginaria lançar um filme nesse contexto. Eu acho muito triste. Eu sou um cara de rua, eu sou um cara da rua que me ensina, a rua que é a minha grande universidade. Eu adoro lançar filmes em festivais e conversar com o povo na rua, etc. Estou reaprendendo várias coisas. Acho que a gente vai passar por tudo isso, a gente é muito mais forte. Eles aqui são passageiros, a gente vai... E resistência é o grande barato. Resistência é isso, é lançar filmes, é continuar escrevendo, é tentar imaginar um futuro. É muito difícil, né? Eu sempre planejava a minha vida, eu sempre fui da rua errante, como eu falei, sempre fui um road movie. E eu não consigo fazer um planejamento mais do que um mês. O futuro da gente ficou muito restrito, né? Eu não sabia disso aqui, mas o filme é necessário, a gente, né? Enfim, ter que lançar o filme, passar a apresentar, até para ele chegar em outras exibições mais seguras, mas ele correr, passar por todo esse ritual contratual, enfim. E eu jamais imaginava, realmente, dentro das minhas ficções, assim, coisa da gente passar por uma situação tão lastimável e está encarando de todo jeito. É muito, muito triste. Eu fico muito... mas eu não sei, de certa maneira, eu acho que isso vai influenciar, né, os próximos passos. Não sei em que tamanho ainda, mas certamente a gente não vai passar incólume essa coisa isolada que a gente está... Essa coisa isolada que a gente está passando agora, o tipo de relação que a gente está tendo com as pessoas, com o público, com os nossos filmes, isso vai ter, obviamente que a gente vai estar aprendendo, a gente vai, de certa maneira, assimilar isso e colocar isso em filmes, em tudo que é lugar, a gente vai colocar enfim, mas eu acho que a única mensagem que eu tenho para dizer é isso, a gente vai resistir à palavra e a gente vai passar por isso, eles que vai passar bem e vai retomar tudo certamente, porque a gente é muito forte, o cinema brasileiro é muito forte e a arte brasileira é muito forte. E além de uma pessoa de rua, né, o senhor também é uma pessoa de associações, né? A gente já mencionou algumas, né? O roteiro do Aquamovie tem o Marcelo Gomes e o Paulo Caldas junto, né? O Wilton Lacerda fez o roteiro dos outros filmes, do Baile Perfumado, do Área do Movie, do Cartola. Seu co-dirigiu com o Cláudio Assis o Ouro Velho, Mundo Novo, e o Cláudio Assis aparece, né? Faz participações, né? no Área do Movie, inclusive, e tem uma coisa de passagem também geracional, né? O senhor dirigiu também um documentário com a Natara Ney, que a gente teve o prazer de entrevistar durante a Mostra Tiradentes, que, né, uma montadora experiente que agora está desenvolvendo o seu lado diretora muito bem, né, não só no Novo Mundo, ela lançou também em Brasília, eu espero que esta te encontre e estejas bem, um documentário também sobre a fotografia. Então, como que são essas associações, esse grupo que vai se formando, né, esses vínculos de afeto também, de acordo com cada projeto, né? O projeto acaba sendo um pouco também do outro nessa construção coletiva. Como que o senhor vê o futuro aí do cinema nacional, essas gerações que seguiram, né? Como que o audiovisual hoje do Brasil para o senhor em cima dessas abordagens, dessas experimentações estéticas, a linguagem, se é algo que traz certo otimismo, né, nessa onda triste que a gente passa pelo Brasil, que parece, às vezes, que a tendência é se agravar cada vez mais, mas a gente olha para uma produção como do cinema e a gente vê um pouco uma luz também no fim desse túnel que a gente está, né? Eu acho que a luz a luz que a gente tem para sair disso, para resistir, para a gente poder reconstruir o que a terra arrasada que isso aconteceu, que aconteceu,
Eu acho que são duas coisas. Eu acho que uma é o afeto, que eu acho que essa coisa que eu acho que toda uma geração de qual fiz parte, a gente exerce, tá, em todos os filmes. Eu acho que o cinema é uma arte de irmãos, então, tanto dirigir, co-dirigir filmes, como participar com todo mundo, eu acho que isso é um caminho que a gente sempre, que eu prezo. Eu, quando faço filmes, eu termino, eu fico, quase que eu fico irmão de todas as pessoas que trabalharam comigo, eu não passo batido. Nesse sentido, eu acho que a solução, um dos caminhos é esse, né, do afeto. É uma coisa que eu só consigo fazer coisas com afeto, só consigo trabalhar com os afetos, com Paulo Caldas, Hilton, Marcelo, Cláudio, agora e Natália, que eu conheço há muito tempo, agora a gente está dirigindo um filme do Café juntos, etc. Tal. Então, acho que essas construções, esses laços aqui deixam a gente forte para a gente poder encarar essa barra pesadíssima que a gente está vendo. E o futuro, ainda bem, são os jovens, são as novas gerações. Essas pessoas é que vão nos redimir. Eu vou estar o máximo que eu puder, mas, enfim, do lado, mas eu acho que os jovens, e eu acho que tem várias, essas gerações que estão vindo aí, pessoas incríveis, essas pessoas vão tomar o rumo e vão nos redimir, como contra o dragão da maldade ali, né, do Santo Guerreiro, do Glauber Rocha. Eu acho que o futuro está ali nos jovens e ainda bem que a gente vai ter. Estarei presente, talvez não com tanto vigor como eu estava antes, mas marcarei minha presença lá. E tenho certeza que Cláudio, Paulo, Hilton, Natara, todos nós estaremos lá, vacinados e felizes, para reconstruir essa bobônica. A melhor notícia que a gente pode receber. E até para finalizar, eu queria que o senhor dividisse um pouco conosco se existe futuros projetos em desenvolvimento para a gente poder acompanhar a sua carreira, os próximos passos da sua carreira, e também falar um pouco algo que as perguntas aqui não alcançaram, deixar também uma mensagem, né, passar alguma informação também sobre o Aquamovie que minhas perguntas aqui não atingiram. Não, Mas o principal é saber quando vai ter mais de Lírio Ferreira também a gente vai ter essa companhia, esse prazer. Então, o máximo que eu faço mais aqui, além de ficar ruminando aqui ideias na janela, que eu estou isolado desde março do ano passado, a mesma janela, o mesmo horizonte, é escrever. Eu estou escrevendo um roteiro, com um roteiro de um filme de ficção novo. Estou escrevendo, trocando um roteiro com Paulo Caldas também. Eu tenho um filme que a gente recebeu um edital, um documentário que a gente deve filmar no ano que vem, por conta da pandemia, para a gente ter feito, mas por causa da pandemia, que é um documentário sobre um disco de Alceu Valença, ao vivo, que vai ser dirigido por mim e por Cláudio Assis. E assim, eu e Natália temos esse filme pronto, que ainda falta finalizar alguns detalhes, mas já está montado, que é um filme do fotógrafo pernambucano Carlos Filho, Cafi. Eu acho que ainda esse ano, se houver alguma janela e alguma possibilidade, a gente vai assistir o filme do Cafi juntos. E no mais é isso, convidar, assim, é muito complicado, não é um momento exato, certo de lançar um filme, não é um momento, mas também com essa falta de perspectiva que a gente não tem um momento correto, exato de lançar, mas quem puder assistir agora assiste, se não, espero que o filme vai passar com mais segurança no stream, e é isso, vamos em frente, ainda vai ter muito filme ainda para a gente colocar, projetar. Eu não sei como é que é o futuro do cinema, mas só sei que o futuro é jovem, e é nisso que reside a nossa esperança. Muito obrigado, Lírio. Queria convidar também quem quiser acessar o Apostila de Cinema, tem texto lá sobre o Aquamovie, a gente vai produzir também sobre os outros filmes do Lírio. Quem está assistindo logo nesse início aí de lançamento, a Mostra de Cinema de Ouro Preto também, como tem temática dos anos 90, vai fazer uma exibição especial numa janela também do Baile Perfumado. Então, quer dizer, uma ótima oportunidade para quem quiser conhecer o cinema da retomada, que não tem tanto contato, assistir já um clássico do nosso cinema. Então, queria agradecer você que está ouvindo em podcast, segue aí o nosso feed, quem está assistindo no YouTube se inscreve no canal, ativa a notificação, a gente sempre lança entrevistas especiais, hoje com essa honra de fazer parte um pouco do registro do lançamento de Aquamovie, um longa-metragem de Lírio Ferreira, tão importante para o cinema nacional. Lírio, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite da Apostila, espero encontrar fisicamente ao longo de festivais com novos projetos,
no futuro, quem sabe no Festival do Rio, a gente possa lembrar desse período finalmente como algo superado, tanto na saúde quanto na política. Então, sucesso para o Aquamove, vida longa, parabéns, sucesso também para os futuros projetos. Muito obrigado. Eu que agradeço, valeu, conversa ótima. Sigamos. Obrigado, gente. Esse foi mais uma Apostila Convida. Até a próxima.